A palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Lamentações, capítulo de número 3. O verso é o de número 21, que diz assim: Disso me recordarei no meu coração, por isso tem esperança. Outras versões dizem: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lamentações, capítulo 3, verso de número 21, aonde tem um conselho extremamente edificante para a nossa vida nessa manhã. Olha o que o texto bíblico está afirmando para nós. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se você guardar essa palavra, se você compreender a dimensão dela e guardar no seu coração, em alguns momentos que você passar por aflições, por adversidades, por desertos, você vai saber como se posicionar no meio dessas dificuldades. Perceba que o texto está dizendo para trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. Alguém que talvez em algum momento passe por dificuldades, passe por aflições, e nós estamos falando de um contexto onde o povo havia passado pelo período do cativeiro babilônico, período de sofrimento, e há uma necessidade de trazer à memória aquilo que dava esperança, alimentar o que dá esperança, alimentar aquilo que gera esperança, aquilo que é bom, aquilo que agrega, aquilo que gera produtividade para o seu dia a dia e para o seu cotidiano. Por isso, o texto está afirmando para trazer à memória aquilo que traz esperança. Agora entenda, você só vai conseguir trazer à memória quando uma vez essa informação foi lançada sobre a sua mente. Porque se a palavra ela não tiver no seu coração, se a palavra não tiver na sua mente, como é que você vai conseguir trazer a memória? E vai ter esperança em cima dessa palavra. Você sabe que a nossa esperança ela vem do Senhor. Você sabe muito bem que a nossa esperança é Cristo. Mas você só vai conseguir ter esperança em momentos de dificuldade se você, em algum momento, ter meditado na palavra. Se você, em algum momento, ter lido a palavra, ter preenchido o seu tempo com coisas espirituais, para que assim você consiga trazer à memória aquilo que te dá esperança. Porque talvez você esteja passando por uma grande luta e fala, mas eu não consigo ver o fim desse túnel, eu não consigo ter esperança, eu não consigo me levantar, eu não consigo ver solução. Talvez porque você não conseguiu preencher o seu tempo com a palavra. E como você não preencheu o seu tempo com a palavra, você não teve memória para lembrar da palavra. E como você não teve memória para lembrar da palavra, você não conseguiu ter esperança. É um conselho simples, mas extremamente prático e edificante para os nossos dias. Trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se a minha esperança vem do Senhor, a minha mente, o meu coração deve estar nele. Se a minha esperança vem do próprio Deus, a minha alma deve anseiar pela presença do Senhor. Preencha a tua mente da palavra. Preencha o teu coração da palavra. Para quando você passar algum deserto, algum problema na sua vida, você lembrar da palavra que ele havia prometido. Da palavra que ele havia liberado. Das promessas que ele havia feito. Para que através dela você tenha esperança. Agora, como que você vai trazer à memória conceitos que não foram formados em você? Como que você vai trazer à memória se você não leu a palavra, se você não orou, se você não preencheu a tua mente com coisas espirituais? Por isso a importância de você buscar o Senhor em tempos bons ou em tempos ruins. A Bíblia me ensina isso. A buscar o Senhor em tempo e em fora de tempo. Porque se eu procuro lembrar a Deus somente no dia mau, eu não vou ter memória, eu não vou ter lembrança de coisas boas que eu construí com Deus para suportar o dia mau.
Por isso que Salomão disse em Eclesiastes capítulo 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes ainda que chegue os dias maus. Não espere os dias maus para buscar o Senhor. Busque Ele ainda no tempo que você está vivendo. Por quê? Porque eu só vou conseguir trazer na memória aquilo que me dá esperança se a palavra já estiver dentro de mim. Se a palavra já estiver no meu interior. Se a palavra já estiver no meu coração. Se a mensagem de Cristo não estiver dentro de mim, como que eu vou conseguir trazer a memória? Perceba, é um conselho valioso, mas é também um despertamento para a nossa vida. Para procurar encher a minha mente e o meu coração da palavra. O que vai sustentar você no meio das lutas, no meio dos ventos, é o tempo que você dedicou ao Senhor em oração e leitura da sua palavra. Sabe? O que faz você ficar de pé diante das crises não é simplesmente as músicas que você ouve, os filmes que você vê, as amizades que você tem. Não, não. É a palavra que te dá sustento. Por isso que Jesus disse que aquele que tem a sua casa firmada na rocha, a água vem, as correntes de água vêm e não consegue destruir aquela casa. Porque a casa está firmada na rocha. Mas a casa firmada na areia, as águas aparecem e destroem a casa. Perceba, a rocha aqui é o próprio Cristo com a sua palavra. Se a minha vida não está firmada na palavra, eu não consigo ter firmeza. Eu não consigo ter segurança. Eu me perco diante dos abismos da vida. Eu me perco diante dos ventos da vida. Por isso a necessidade de permanecer na palavra. Porque na hora que os ventos soprarem, na hora que as crises aparecerem, na hora que as dificuldades se levantarem contra a minha vida, é justamente a palavra que vai me dar sustento. Se eu quero trazer na memória aquilo que me dá esperança, eu preciso preencher a minha mente com a palavra de Deus. E que bom, glória a Deus, que você nessa manhã tomou a sua melhor decisão, que é vir aqui e receber a palavra. E por esse desejo de você levantar pela manhã e receber a palavra, você está preenchendo a tua mente com a palavra. E é ela que vai te dar esperança. Esperança para você vencer os problemas do seu casamento, esperança para você vencer problemas na sua vida financeira, esperança para você vencer problemas de saúde, esperança para você vencer problemas na tua casa, é pelo fato de você guardar a palavra. A palavra, uma vez guardada, ela vai gerar um filtro no teu coração, ela vai te ajudar a determinar caminhos, ela vai te ajudar a escolher, a tomar as decisões certas. Davi uma vez disse, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então ele guardou a palavra para não pecar. E você pode guardar a palavra para ter esperança. Cristo é a nossa esperança. Uma vez que eu guardo a palavra, eu consigo lembrar de algo que vai me dar esperança. Por isso, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Em primeiro lugar, eu preciso ter a palavra. Segundo, o texto está dizendo para nós que quando nós passarmos por momentos de dificuldade, momentos de deserto, momentos de lutas, momentos de crise, quando nós passarmos por uma grande tempestade na vida, nós devemos guardar e trazer à memória, trazer à lembrança coisas que foram boas, vividas com Deus em Cristo, na sua palavra, para que através dela eu tenha esperança. Um exemplo, quando tudo vier na sua mente, a ponto de você achar que não tem mais jeito, que acabou, já era, que já está a tragédia, que já está tudo desgraçado, tudo destruído. Quando você perder a esperança de tudo, lembra daquilo que Deus te prometeu. Lembra das promessas do Senhor. Porque as promessas dele estão baseadas na palavra.
e aquilo que ele prometeu vai se cumprir. Então, se hoje é um dia que você não tem esperança, lembra da palavra, lembra da promessa, lembra das coisas que Deus te prometeu. Porque em lembrar a palavra de Deus e aquilo que Deus prometeu a você, você vai ter esperança para continuar, para permanecer e não desistir por causa das lutas e dos problemas que você tem vivido. Então, traga à sua memória aquilo que te dá esperança. A sua esperança é Cristo. A sua esperança é a palavra. A sua esperança é o Senhor. A sua esperança vem do céu. A sua esperança não vem dos homens. A sua esperança não vem da terra. A sua esperança não vem das pessoas. A sua esperança não vem do seu trabalho, não vem do seu salário. A sua esperança não vem do seu conhecimento, da sua influência, da sua sabedoria. A sua esperança vem do Senhor. Traz Ele à sua memória, para que através disso você tenha esperança para permanecer. Por quê? Porque o teu inimigo vai tentar te atacar de dia e de noite, para tentar desvirtuar você dos propósitos. O teu inimigo, ele não vai desistir de você. Ele vai continuar te atacando para tentar tirar você do propósito do Senhor. É a intenção dele te tirar da direção de Deus. É a intenção dele desvincular você do propósito que o próprio Deus estabeleceu sobre a sua vida. Portanto, preencha a sua vida na palavra, preencha a sua mente na palavra, para que você tenha esperança no meio do caos, no meio do caos, no meio da crise, no meio do deserto, no meio das dificuldades que você possa viver nessa vida. Me faz lembrar do texto quando os discípulos estavam com Jesus dentro do barco, e a Bíblia diz que veio uma grande tempestade, e antes dos discípulos entrarem no barco, Jesus disse para eles em Marcos capítulo 4, verso 35 em diante, Jesus falou para os seus discípulos, passemos para outra margem. Aí os discípulos entram no barco, enfrentam uma grande tempestade, quase vieram a pique, mas eles conseguem chegar na cidade de Gadara. É óbvio que naquele meio termo, na navegação, os discípulos ficaram tão desesperados que eles acharam que iriam morrer no meio do caminho. Alguns estavam com convicção que iriam se afogar. Obviamente, alguns estavam desesperados, sendo tomados pelo aquele cenário de tensão, de caos, das águas entrando no barco, do vento soprando no barco, e muitos acharam que o barco iria vir a pique. Só que eu preciso lembrar daquilo que Jesus já falou. O que Jesus tinha falado antes? Jesus tinha falado que passemos para o outro lado. Jesus havia afirmado para os discípulos que eles iriam chegar do outro lado. Não importa se vai ter tempestade, não importa se vai ter vento. Jesus disse que vai chegar e vai chegar. Então, se é nisso que eu posso ter esperança, é nessa palavra que eu vou crer. Porque talvez eu estou pregando para alguém agora que está dizendo, já era, já passou. São 5 anos nessa luta, são 10 anos nessa luta, e você já parou para perceber que você está passando essa crise, mas você não morreu? Você está passando essa luta, está sangrando, mas não vê a óbito? Por quê? Porque a mão de Deus está no controle da sua vida. O Deus que até permite a luta soprar, que até permite o vento soprar, que até permite os problemas aparecerem, não permite com que essa luta venha te levar à morte. A mão dele está te guardando. A mão dele está te livrando, inclusive de coisas que você nem imagina. E Deus está te livrando, está te guardando e está cortando os laços sobre a sua vida. Quando você perder a esperança, lembra do que Jesus já falou. Quando você achar que não tem mais jeito, lembra do que ele disse. O que ele falou? Ele falou que a gente chegaria do outro lado. Ele falou que nós conseguiríamos chegar. Ele falou que iria se cumprir. Ele prometeu. Então, se ele prometeu, ele não é homem para que minta. Ele vai cumprir. E eu não tenho que ficar temendo ao cenário que eu estou vivendo.
Eu não tenho que ficar temendo as dores, os desertos, as crises, as dificuldades que eu estou enfrentando. Por quê? Porque eu estou debaixo de uma palavra e é nessa palavra que eu vou crer. Eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando você estiver cercado, quando você vê que não tem mais solução para nada daquilo que você está vivendo, traz à tua memória aquilo que te dá esperança. Preencha a tua memória com coisas que lhe dão esperança, que te fazem continuar ainda acreditando, que te fazem continuar ainda lutando, que te fazem continuar ainda permanecendo, que te fazem, que estimulam você a continuar no caminho sem olhar para trás. Enche a tua vida de esperança pelaquilo que Deus já prometeu, ainda que o seu cenário não seja bom. Por quê? Porque Ele prometeu e vai se cumprir. Independente se o tempo é ruim, independente se nada está dando certo, independente se você não está enxergando solução para aquilo que você está vivendo, Deus tem poder de fazer milagre no meio dessa situação e eu vou alimentar minha esperança. Sabe, decida isso nessa manhã. Alimentar a esperança. Decida trazer à memória aquilo que te dá esperança e não simplesmente você ficar trazendo à memória palavras negativas, trazendo à memória maldições, trazendo à memória sentimentos, trazendo à memória os traumas, trazendo à memória a ansiedade, as dores. Não. Traz à memória aquilo que te dá esperança. Escolha trazer à memória aquilo que é bom, aquilo que alimenta a sua vida espiritual. Sabe, quanta gente que está alimentando a sua memória de sentimentos negativos, de coisas negativas. Aí ele só afunda, só vai para baixo, só se destrói. Por quê? Porque ele traz à memória assuntos que só levam ele à destruição. Aí você não tem esperança, aí você não tem ânimo, você não tem alegria, você não tem vigor, você não tem força, você não tem esperança para continuar. Porque aquilo que você traz à sua memória são somente sentimentos negativos. Alimenta a esperança nessa manhã. Deixa Cristo ser a tua esperança. Enche a tua memória de Deus para quando você tiver que lembrar de algo para continuar, que você lembre de Deus, da promessa de Deus, da palavra de Deus, para você permanecer e continuar todos os dias. Você recebe essa palavra? Então escreve nos comentários. Declara isso nos comentários. Eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu vou guardar a palavra do Senhor. Eu vou permanecer na palavra do Senhor. Eu vou colocar a minha esperança em Cristo, a minha esperança é do Senhor, a minha esperança é em Jesus. Não sei, coloca alguma coisa para mostrar que você está recebendo essa palavra, que essa palavra está tendo efeito sobre a sua vida. Reproduz isso, testifica isso para a sua vida espiritual. Eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Chega de encher a minha mente de assuntos tóxicos, chega de encher a minha mente de palavras tóxicas, de relacionamentos tóxicos, de ambientes tóxicos que só fazem mal para a minha alma, para o meu espírito, para o meu coração. Mas pelo contrário, a partir de hoje eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que me faz ir para frente, aquilo que me faz seguir adiante.